Bom, pessoal, nesse segundo exercício, vamos considerar a função f definida dessa forma, tá bom? Essa definição está nos dizendo que para x menor do que menos 1, ou seja, aqui, a função está sendo definida por essa expressão. Notem vocês que o gráfico aí é esse pedaço de parábola. Para valores de x maiores ou iguais do que menos 1 e menores ou iguais do que 1, nossa função está sendo definida pela constante u. Seu gráfico será essa reta horizontal que passa por 1. Para valores de x maiores do que 1, ou seja, aqui, a função está sendo definida por essa expressão e seu gráfico será essa reta. Tá bom? Muito bem. Nós vamos dividir agora nosso estudo dessa função em duas partes. Na primeira parte, nós vamos estudar a continuidade da função f em x igual a 1. Tá? Esses são os pontos interessantes dessa função. E em x igual a menos 1. Só que estudar a continuidade, pessoal, é matéria de bases matemáticas. Tá? Então, nós faremos uma rápida revisão disso aí e usaremos aquilo que nós aprendemos em BM para responder a essa pergunta, né? Ao estudo da continuidade em x igual a 1 e x igual a menos 1. Num segundo momento, usaremos a matéria que nós temos aprendido ao longo dessa primeira semana, e essa sim será a matéria de FUV. Nós nos perguntaremos se a função f é diferenciável nesse ponto x igual a 1, onde ela está fazendo um bico. E se é diferenciável nesse ponto x igual a menos 1, onde ela também está fazendo um bico. Tá bom? Então, vamos lá. Para começar, vamos estudar a continuidade da função f em ponto x igual a 1. Então, vamos marcar aqui, x igual a 1. Para saber se f é contínuo em x igual a 1, a primeira coisa que nós precisamos saber é se esse limite existe. Tá? O limite de f de x, quando x tende a 1, nós queremos saber se ele existe. Tá? Então, como nós estamos nos aproximando do ponto 1, a gente precisa observar o seguinte. À direita do ponto 1, nossa função está sendo definida pela expressão 2x menos 1. Isso aqui é a direita de 1. À esquerda de 1, porém, considerando pontos próximos de 1, nossa função está sendo definida pela constante 1. Isso nos leva, então, à necessidade de a gente calcular limites laterais em 1. Tá? E é isso que nós vamos fazer. Então, vamos calcular primeiro o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita. Isso aqui significa calcular o limite de f de x, quando x tende a 1, para valores de x maiores do que 1. Lembremos de que para valores de x maiores do que 1, minha função é definida pela expressão 2x menos 1. Ou seja, isto aqui é o limite de 2x menos 1 quando x tende a 1. E este é um limite fácil de calcular. O resultado é 1. Por outro lado, nós vamos estudar o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda. Isso significa calcular o limite de f de x quando x tende a 1 para valores próximos de 1, porém que estão à esquerda de 1. E nós sabemos que, nesse caso, a função assume o valor constante 1. O limite de uma constante é a própria constante, e nesse caso é 1. Então, notemos aqui de que esses dois limites são iguais. Tá? Então, nós temos o quê? Que o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, é 1, e que o limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, também é 1. Isso, como esses limites laterais são iguais, então isso significa de que o limite de f de x, quando x tende a 1, existe. Existe e é igual a 1. Mais ainda,
Esse aí é o valor da função avaliada em x igual a 1. Sabemos, então, de bases matemáticas, que isso implica de que a função é contínua em x igual a 1. Tá bom? Agora, nós vamos estudar a continuidade da função f no ponto x igual a menos 1. Então, num primeiro momento, o que nós queremos saber? Nós queremos saber se o limite de f de x, quando x tende a menos 1, existe. Tá bom? Como nós vamos nos aproximar do ponto menos 1, nós precisamos observar que à direita do ponto menos 1, porém, próximos que estão perto dele, nossa função assume o valor constante igual a 1. E que à esquerda do ponto x igual a menos 1, nossa função ela é definida pela expressão 2 menos x ao quadrado. Diante disso, nós estamos de novo na necessidade de calcular os limites laterais, ou de estudar os limites laterais. Então, eu vou deixar como exercício para que vocês se convençam de que o limite de f de x, quando x tende a menos 1 pela direita, é 1. E que o limite de f de x, quando x tende a menos 1 pela esquerda, também é 1. Tá? Então, sendo assim, nós temos que esses dois limites são iguais. Sendo esses dois limites laterais são iguais, então isso implica de que o limite em questão existe. Então, este limite existe. Existe e é igual a 1, né? Não podemos nos esquecer disso aí. Existe e é igual a 1. Mais ainda, pessoal, isto aqui é o valor da função avaliada em menos 1. Então, daqui nós temos de que a função f é contínua em x igual a menos 1. Tá bom? Muito bem. Aí eu deixo que vocês se convençam dessa parte. Tá bom? Então, agora, nós vamos estudar a diferenciabilidade da função f em x igual a menos 1 e em x igual a 1. Muito bem. Vamos começar, então, com o ponto x igual a 1. Então, nós queremos saber se f é diferenciável. Então, para saber se f é diferenciável, nós usaremos a definição. E a definição nos diz o seguinte, que se o limite do quociente de Newton, esse aqui, quando x tende a 1, existe, então a função é diferenciável nesse ponto. Então, no fundo, o que nós queremos saber é se esse limite aqui existe. Tá? Num primeiro momento, nós queremos saber se esse limite existe. Só que nós vamos nos aproximar do ponto x igual a 1. Tá? E acontece que à direita do ponto x igual a 1, isto é, para valores de x maiores do que 1, ou seja, aqui, nossa função ela é dada pela expressão 2x menos 1. E sabemos que para pontos que estão à esquerda de 1, porém próximos de 1, nossa função ela é definida pela constante 1. Então, de novo, nós precisaremos, para estudar esse limite, nós precisaremos estudar os limites laterais. Tá? E é isso que nós vamos fazer. Tá? Então, antes de continuar, vamos prestar um pouquinho de atenção no quociente de Newton. Esse aqui é o quociente de Newton. Sabemos por definição da função f que f avaliado em 1 é 1. Então, no fundo, nós vamos precisar estudar esse quociente. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos estudar os limites laterais. Então, o limite de f de x menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela direita,
será o limite de f de x menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, para valores de x maiores do que 1. E qual é a expressão da nossa função para valores de x maiores do que 1? A função é definida como 2x menos 1 para valores de x maiores do que 1. Ou seja, isto aqui será igual ao limite de 2x menos 1, tudo sobre x menos 1, quando x tende a 1. Tá bom? Isso aqui é 2x menos 2, colocando em evidência, né? Isso aqui será assim. O numerador, né? 2x menos 2. Colocando em evidência o 2, nós vamos ter 2x menos 1. E aí a gente observa de que x menos 1 com x menos 1 vai se simplificar. Ou seja, nós vamos ter o seguinte, tá? Vamos ter 2x menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Esses valores se simplificam, né? Isso aqui se simplifica com esse. E isso aqui vai dar simplesmente 2, e esse limite é o limite de uma constante, esse limite é igual a 2. Então, o limite lateral pela direita está sendo calculado, foi calculado e é igual a 2. Agora vamos olhar o limite lateral pela esquerda. Então, vamos olhar o limite do quociente de Newton quando x tende a 1 pela esquerda. O que nós sabemos, pessoal? Que a função para valores de x menores do que 1 e próximos de 1, a função assume o valor 1. Então, isto aqui vai ser o quê? Vai ser o limite de f de x, né? Vamos reescrever um pouquinho isso aqui. Isso aqui significa de que x tende a 1 para valores menores do que 1. Então, como acabamos de verificar, a função f de x para valores de x menores do que 1 é 1. Então, eu terei 1 menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Isso aqui é zero, e o limite de zero é zero. Então, o que nós temos encontrado, pessoal? Eu tenho encontrado que o limite pela direita é 2 e que o limite pela esquerda é zero. Isso significa que os limites laterais são distintos. Portanto, o limite da função ou do quociente de Newton não existe. Tá? Vamos escrever isso aí, eu acho que é importante escrever. Então, o que nós temos encontrado? Nós temos encontrado que o limite de f de x menos 1, né, do quociente de Newton, quando x tende a 1 pela direita, é 2. E temos encontrado que o limite de f de x menos 1, ou seja, do quociente de Newton, quando x tende a 1 pela esquerda, é 0. Esses dois limites são iguais, ou distintos, né? Isso implica, então, que o limite do quociente de Newton não existe. Né? O limite do quociente de Newton, quando x tende a 1, não existe. E se esse limite não existe, isso implica de que f não é diferenciável em x igual a 1. Tá? Portanto, nesse bico, a gente não consegue encontrar reta tangente. A título de observação, pessoal, tá? Essa expressão aqui é, às vezes, denotada como a derivada de lateral direita de f em 1. Tá? Então, isto aqui, às vezes, a gente escreve dessa forma. A derivada lateral direita em 1 é 2. E aqui nós escrevemos esta expressão como dessa forma, né? Essa aqui às vezes é chamada de derivada lateral esquerda de f1, e aqui ela é zero. Tá? Então, se as derivadas laterais são distintas, a derivada não existe. Tá? Ou seja, a função f não é diferenciável em x igual a 1. Muito bem. Agora vamos estudar o ponto x igual a 1. O x igual a menos 1. Tá?
Eu vou deixar os detalhes aqui, só vamos passar as ideias, né? Então, aqui o que a gente quer saber é se o limite deste quociente de Newton existe. Quando x tende a menos 1. Então, nós queremos saber, isto aqui existe? Então, antes de continuar, a gente presta atenção no quociente de Newton. Escrevemos o quociente de Newton, melhor. Se lembrando de que a função avaliada em menos 1 é 1, então eu terei que o quociente de Newton toma essa forma. Como nós queremos estudar o ponto x igual a menos 1, precisaremos nos lembrar do seguinte, né? Que à direita do ponto menos 1, a nossa função assume o valor 1. E que à esquerda do ponto menos 1, a função ela é definida pela expressão 2 menos x quadrado. Né? Isso aqui é a direita e isso aqui é a esquerda. Tá? Então, aí nós precisaremos estudar de novo os limites laterais. Então, vou deixar como exercício de que vocês se convençam de que o limite de f de x a menos 1 sobre x mais 1, quando x tende a menos 1 pela direita, esse limite aqui é 0. E que o limite, vou fazer aqui desse jeito, de f de x menos 1 sobre x mais 1, quando x tende a menos 1 pela esquerda, ele é 2. Então, isso aqui é diferente. Tá bom? Portanto, o limite não existe, né? O limite do quociente não existe. Então, isto aqui não existe. Este limite não existe, né? E assim, f não é diferenciável em x igual a menos 2. Tá bom? Muito bem. Observem o seguinte, né? Observem, então, que nós estamos na seguinte situação. Aqui estou em menos 1, né? Aqui a minha função não é diferenciável, aqui também não. Este aqui menos 1, aqui é 1. Então, aqui a função ela é 2 menos x quadrado. A derivada dessa função, no intervalo aberto menos infinito menos 1, é menos 2x. Eu vou escrever contra a cor. Sua derivada é menos 2x. Então, aqui nós temos f, desculpa, vou colocar assim, f, e aqui eu tenho f'. Tá? Então, aqui nós temos a função 1, no intervalo aberto menos 1, 1, e aqui no intervalo aberto 1 mais infinito, 2x menos 1. Então, aqui a derivada é 0. Vamos fazer com a mesma cor. A derivada de uma constante é 0, e a derivada de 2x menos 1 é 2. Tá? Então, a função derivada, ela vai estar dada pela seguinte expressão. A função derivada vai estar dada pela seguinte expressão. Que tínhamos falado, menos 2x, menos 2x para x menor do que menos 1, 0 para x entre menos 1 e 1, e 2 para x maior do que 1. E o gráfico da função derivada seria esse aí. Tá bom? Isso aí, pessoal.